Então, Diego, como eu vou aqui ministrar o GC, então poderia orar por nós para iniciar, por favor? Amém, vamos orar. Pai, muito obrigado porque estamos aqui reunidos em Teu nome, buscando o Senhor, buscando conhecer mais o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse grupo, esse ministério de louvor, que a cada dia tem crescido, né? Tem crescido no Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para algo maior. Obrigado por cada irmão aqui, pela vida de cada um aqui, Pai. Teus filhos pararam o que estavam fazendo para estar aqui, Pai, buscando, aprendendo mais sobre o Senhor. Pai, que hoje nós, além do conhecimento da Tua palavra, nós tenhamos revelação da Tua palavra, Pai. Rema, queremos, Pai, a revelação da Tua palavra em nossa vida, porque quando há revelação, há transformação, há renovação de mente, há mudança, ó Deus. Então, que hoje seja um dia que a gente tenha, sabe, a revelação dos céus através da Tua palavra e que haja uma metanoia em nossas vidas, em nome de Jesus. Use a vida, Pai, de quem vai estar ministrando esse estudo, use grandemente, que seja somente a boca do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pronto. Amém, pessoal. Vamos lá então para o estudo do nosso GC. Eu acho até que complementa muito do que eu tive a oportunidade de dar do outro GC sobre o Amanhã Pertence a Deus. Ele complementa, tem como título Lembre-se sempre de Deus. Não é uma coisa linkada com a outra, né? O Amanhã Pertence a Deus, lembre-se sempre de Deus. E tem um texto base em Eclesiastes. Não sei se vocês estão com a Bíblia, mas quem tiver, puder acompanhar. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Eu gostaria de que alguém pudesse ler, já que eu já vou falar bastante aqui, então a leitura poderia ficar com vocês. Quem achar aí? Pode? Pode. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. 2. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. 3. No dia em que temerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Só até o 3? É só até o 3 mesmo. Bem, aqui fala sobre... Bem, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? Então é um livro, obviamente, repleto de sabedoria. Nós temos aqui uma advertência por parte de Salomão a lembrarmos de Deus, assim como fala o tema, né? E ele fala que para todos que tiverem a oportunidade, a velhice vai chegar, né? E ele chama aqui, ele faz uma alusão a maus dias, né? Maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Pode parecer que não, mas eu posso até dizer que eu entendo um pouco isso. Hoje eu vivo com a minha avó, ela veio para cá há um ano, vai fazer agora dia 19, um ano que ela tá aqui. O meu avô, ele faleceu e ela estava se sentindo só e ficou naquela, e a decisão dela foi vir morar aqui comigo. Apesar dela ter uma filha aqui, como ela me criou, ela preferiu vir morar aqui. E assim, uma grande batalha que a gente trava, porque ela praticamente vivia em função dele, né? E por conta disso, ela tá vivendo isso. Os dias dela é como se não tivessem mais o mesmo contentamento. E ela pega uma gripe aqui, fica, essa gripe é muito forte e tal, vê que a saúde não é mais a mesma, as dores, e Salomão fala muito isso aqui no versículo 3, né? No dia em que tremerem os guardas da casa, ou seja, e se encurvarem os homens fortes.
Ou seja, aí eram homens que guardavam a casa, os homens que diziam aqui, se vier alguma coisa, eu tô aqui. Eu vou no braço mesmo. E eles já tremem, já não têm a mesma força. Andam curvados, muitos deles. Também fala, escurecem os que olham pelas janelas. E isso me lembrou muito também dela, que fala que a visão dela tá péssima, que tá muito ruim de ler a Bíblia, cada dia pior. E por ela ter diabetes, então, é toda uma questão. Então, eu convivo muito com isso de perto. Do quanto ela é feliz, ela vive bem, nada falta. Ela é firme em Deus, tem a fé dela. A Cris vem, uma mulher cheia de Deus. Mas você vê que os dias já não têm mesmo o mesmo contentamento. É sempre um pouco de murmuração, reclamação, já não tem aquele vigor. Às vezes a gente quer dar um passeio porque ela já tá cheia de ficar em casa. E a cabeça dela quer, mas o corpo já não aguenta. Então eu vivo isso muito de perto. Aquela vontade, o espírito jovem, mas o corpo já não responde, né? E Salomão aqui nos adverte a isso. Lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque vamos então aqui ler um pouco para poder falarmos um pouco mais. Na exposição do texto do GC tem aqui. Lembrar-se de Deus não é um tema isolado ou restrito ao livro de Eclesiastes. Muito pelo contrário. Espera aí que eu estou usando uma Bíblia que não é minha aqui e essa Bíblia não tem Tiago. Nossa, cortaram o Tiago da tua Bíblia. Claro, menino. Tá bem. Hã? Cortaram o Tiago da Bíblia. É porque a minha Bíblia está apoiando o telefone. Uhum. Pronto, então enquanto você procura, eu já vou falando sobre os dois primeiros, tá bem? Quando tiver, pode dar um sinal. Tá bem, tá bem. Pronto. O primeiro que a Jéssica falou sobre o temor do... na verdade, ele reserva a sabedoria para os retos, né? Foi isso que tinha nesse daí, dos provérbios, que ele reserva a sabedoria para os retos. Então, aí nós já temos uma chave para a sabedoria, ou seja, como adquirirmos sabedoria? Né? Fora os outros que nós vamos falar. Sermos reto. Né? O que é ser reto? É ser semelhante a Deus. E como podemos ser semelhante a Deus? É conhecer mais e mais o Senhor. Quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais nós o conhecemos. Quanto mais conhecemos e entendemos mais de Cristo, mais seguros nós somos com a nossa fé, mais seguros nós somos com a nossa identidade em Cristo. E isso nos torna cada vez mais reto. Essa é a primeira chave para a sabedoria, para aproveitarmos não só a mocidade, porque, como eu disse, para muitas pessoas a mocidade passou, aquele tempo de vigor. Mas o tempo é hoje. Não é que está perdido. Ele adverte. Aqueles que têm esse tempo ainda, que seja. Mas para os que não têm, o tempo sempre vai ser hoje. Não é? E o Igor leu, então, ali em Salmo 111, versículo 10, que é o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou seja, é o princípio da sabedoria. Então, além de sermos retos, uma outra chave para adquirirmos essa sabedoria é temer ao Senhor. Ainda dá tempo de nós alinharmos a nossa vida conforme a palavra nos ensina. E temos ali, então, para fechar, eu escolhi esses 3 pontos, o da Kellen, que é em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Pode ler, Kellen. De vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Muito bem. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós pedimos como em oração. Então, como adquirimos sabedoria? Orando, pedindo ao Senhor por ela. Né? Nós batermos, nós orarmos, o Senhor vai nos entregar. Se formos retos e tementes ao Senhor, orarmos, Ele vai nos entregar.